Olha, é uma história muito forte para mim, até porque é recente, de certo modo. Eu, desde criança, sonhei em ser pastor, fui pastor no Brasil durante 10 anos e tinha um ministério sólido aqui, trabalhava em televisão, na rede de Novo Tempo de Comunicação e, enfim, tava tudo bem. Geralmente a gente acha que missionário é aquele que não deu certo, manda pra missão, sabe? Você nasceu em berço cristão. Nasci. Seus pais já eram convertidos? Meus pais já convertidos. Meu pai, ele desde criança colocou em mim o sonho de ser pastor, isso no meu coração. E quando eu terminei o ensino médio, já fui fazer teologia, estudei ali 4 anos e depois já assumi como pastor aqui em São Paulo a princípio. Fui pastor aqui 3, 4 anos aqui no Brooklyn, em Moema, e depois fui em Curitiba e trabalhei em São Paulo também no interior. Uma curiosidade, como que ele colocou esse sonho no seu coração? O que ele falava pra você quando você era pequeno? Olha, isso é muito interessante, porque eu nunca tive nenhuma experiência sobrenatural com isso. No primeiro dia de teologia eu quase desisti do curso, que o professor entrou na sala e falou assim, olha, quero que vocês contem a história do chamado de vocês. E tinha cada história linda, uma nuvem fez um símbolo de Bíblia, outro não sei o quê, sabe? Cada história mirabolante eu não tinha. Aí eu só sonhei. Só tive o sonho no coração de ser pastor, né? E aí fui falar com o professor, acho que eu tô saindo, acho que eu não tenho um chamado. E ele falou, cara, esse chamado é um chamado especial. Deus, para alguns eles têm que gritar, para outros ele coloca um sentimento no coração. Então, desde criança eu me vi fazendo isso e sinto que vou fazer o resto da vida. E para outros ele empurra, né? Para outros ele vai jogando. Ou ele vai lá, outros ele dá voadeira. E isso é muito importante, porque geralmente quando as pessoas escutam um testemunho, e a gente já ouviu muito isso, né, amor, em podcasts, que as pessoas falam assim, nossa, eu queria ter um testemunho como o seu, mas eu nasci em berço cristão, e glória a Deus por isso, né, por não ter passado até por muitas coisas que outras pessoas passaram, e aí as pessoas ficam pensando assim, nossa, eu preciso ter algo sobrenatural, mas a vontade de servir ao Senhor já é algo sobrenatural. O simples. Quando era criança, eu lembro que um dia eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu quero ser do mundo. Ela, por quê, filho? Eu falei, não, porque eu quero ser pastor e os pastores referência, eles sempre contam. Quando eu era do mundo, eu falei, eu tenho que ter uma história. E minha mãe, não, filho, não é bem assim e tudo, sabe? Não, eu garanto que não é assim. A gente te garante. A gente te garante, viu? Nós viemos desse mundo caído, né? Seres depravados que foram completamente corrompidos em seus desejos. E Deus nos permite vivermos distante dele para ter um contraste. E que bom que você não viveu isso, né? Ou você chegou a viver, porque se esse desejo do seu coração aí no comecinho da vida, em algum momento manifestou isso na sua vida? Manifestou, veio, e eu nunca desviei dos caminhos, assim, eu sempre até falava assim que eu não tinha um testemunho legal, tinha uma história meio chata, nunca fiz nada assim pra voltar, mas como vocês comentaram, né, Deus ele tem esse caminho especial, e eu acho até legal a gente citar isso aqui, como você falou, tem gente que, eu preciso ter uma história, gente, não, segue nos caminhos do Senhor, devagarzinho ele vai conduzir nos seus caminhos, né? Porque Deus tem uma história pra cada um, né? Cada um. Mas e aí, daí o seu pai falava pra você ser pastor, você via ele pregar, como que surgiu isso? O meu pai, ele queria ser pastor, ele não conseguiu, foi para outros caminhos, tudo, ele falou, não, eu acho que meu filho vai ser. E aí ele começou desde criança a me preparar. Com 8 anos eu comecei a pregar na igreja, 8, 9 anos. Eles colocavam uma caixa de som atrás do púlpito, eu subi em cima para aparecer ali. E aí fui pregando, aí o pessoal gostava, aí pregava numa igreja, em outra, fui desenvolvendo isso e amadurecendo, aí estudei teologia. Com o advento da internet também eu fui para a internet, isso foi um marco muito legal na minha jornada, quando eu estava no último ano de teologia. Um irmão da igreja, assim, muito sábio, ele falou, BJ, eu vejo que você gosta de alcançar os jovens. Eu falei, sim, ano 2011. Você tinha quantos anos? Eu tinha 23 anos, 22. Quantos você tá agora? Eu tô com 35, 34, enfim. Nessa hora a gente já esquece, né? Vai esquecendo. Mas ele falou, BJ, se você quer alcançar os jovens, você tem que estar na internet. Na época eu estava até começando o YouTube ali, 2010, 2011. E eu comecei a me interessar por isso e me especializar nessa área para poder usar isso para o evangelho, né? E, enfim, fui fazendo isso ao longo do meu ministério. E aí, bom, aí tem muita história, né? Porque nessa época provavelmente você era solteiro ou já era casado com essa idade? Era solteiro, ali no último ano de faculdade eu conheci minha esposa aqui em São Paulo. Foi até uma história bem interessante que eu tinha... Durante todo o curso de teologia, sonhado, eu preciso da esposa de pastor e nada dava certo, enfim. E eu decepcionado com Deus. Eu tentava aqui, não dava e eu tava bravo com Deus mesmo. Eu lembro que eu vim para São Paulo, eu fazia estágio aqui numa igreja na Vila Olímpia aos fins de semana. E fui na casa de uma irmã, a irmã falando das experiências dela com Deus, como Deus é bom com ela. E na minha mente eu falei, Deus, você só é bom com ela, porque você não responde. Cadê? Você não me manda uma esposa? Fiquei chateado. E aí na hora de ir embora, essa família me deixou na frente do shopping Vila Lobos
para poder pegar o ônibus, o carro, meu amigo ia me buscar. E eu ali com a Bíblia na mão, falei com Deus. E falei, Deus, você fala com todo mundo, por que você não fala comigo? Mostra que você está comigo, mostra que você está cuidando desse... É um sonho, minha família, eu quero achar alguém para minha vida. Ó, vou fazer um combinado com você, Deus. Se o Senhor estiver comigo mesmo, manda alguém agora aqui para eu falar de Jesus para essa pessoa. Pode mandar, tô com a Bíblia na mão. Gente, eu parei quando eu terminei de falar, ali na frente do Shopping Vila Lobos, pista local da Marginal, encostou um carro na minha frente. Abri o vidro, um cara saiu, ficou a mulher do lado assim, parada. Aí eu falei, tipo, aí na minha mente, você não pediu? Vai lá, fala agora. E na minha mente, eu não. Que a gente acaba até duvidando, né? Será que isso não, Deus, não precisava tanto. Aí fiquei, vou, não vou. O rapaz veio, voltou, entrou no carro e foi saindo. E eu não falei nada de Jesus. Aí eu falei, poxa, que pena, né, Deus? Agora que eu ia falar, foi embora. Mas beleza. O carro parou, deu ré, parou na minha frente, abriu o vidro, a mulher olhou pra mim e falou, isso aí na sua mão é uma Bíblia? E pensa naquela Bíblia português e inglês novinha que eu tinha acabado de comprar. E de vez em quando alguém na rua pede pra gente uma Bíblia de presente. Eu falei, poxa, vai pedir essa? Logo essa, minha mais cara. Pensei que ele ia pedir, né? Minha cabeça. Aí ela olhou e falou, abre em Gênesis 24 que Deus tem um recado pra você. Fechou o vidro e foi embora. E eu, claro, né, abri e em Gênesis 24 tá lá, Deus encontra uma esposa pra Isaac. E aí, na hora, o Espírito sussurrou na minha mente assim, filho, eu escolhi uma esposa para Isaac, eu estou escolhendo alguém para você, então relaxa, fica tranquilo que eu estou muito mais preocupado com a sua felicidade do que você. Caramba. E aí, dali eu, ok, Deus, e 10 dias depois eu conheci minha esposa aqui perto, aqui próximo, a gente, enfim, começou a namorar e nos casamos. Foi sua primeira mulher? Não namoro, mas meu primeiro casamento. Que legal. Casamos aqui, nos conhecemos aqui. E é isso mesmo, né? A gente tem muita pressa com o que vai acontecer na nossa vida. É quase que involuntário quando a gente está longe da palavra de Deus. Quando a gente se desconecta um pouquinho, nós começamos a querer adivinhar o que vai acontecer amanhã, ou querer que os nossos planos, não os planos de Deus, né? Sim. Deem certo no tempo que a gente quer, e a gente começa a se preocupar e começa a criar muitas coisas, turbilhões de coisas dentro da gente, quando na verdade nós precisamos entender que é o Senhor que controla a nossa vida, é o Senhor que sabe dos planos que tem pra gente, e tudo vai acontecer na direção dele. Quando nós estamos mergulhados na palavra de Deus, a gente consegue ter essa calma, né? Sim. Ele nos dá essa calmaria.